Muito obrigado, Eliseu. Obrigado, Jonas. Turma. Pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, que alegria, que privilégio, que gostoso estar com vocês. De novo, muito obrigado pelo carinho, pela hospitalidade, pelo açaí, pelo crepe, por tudo aquilo que a gente tem saudade, morando fora do Brasil também, e a gente pode curtir nesses poucos dias que eu estou por aqui. É muito especial conhecer e fazer mais amigos e ser parte daquilo que Deus está fazendo entre nós, aprendendo juntos. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos orando por vocês e orando por aquilo que Deus vai continuar fazendo entre nós. Vocês estão acordados ainda? Beleza? Pessoal, a Ana, as crianças mandam um abração para vocês. Como alguns sabem, 3 meses atrás a gente mudou da Espanha, onde servimos como missionários por 13 anos, 16 na Europa, para os Estados Unidos. Eu acho que a gente tem um oizinho aqui da Ana, do Mateu, do Rafa, da Valentina e do Pietro. Deus abençoe. Orando por vocês. Tchau. Dá para colocar mais 5 vezes, por favor? Esses dias a gente estava num parque perto de casa, em Colorado, nos Estados Unidos, onde a gente está morando. A Valentina tinha ido brincar com uma amiguinha na casa dela. E eu estava jogando, a gente está treinando um pouco de futebol americano. Eu estava treinando com o Mateu, nosso filho de 11 anos. E no parquinho estava o Pietro, que tem 6 anos, ele é gêmeo da Valentina. E o Rafaelo, que tem 9. E aí jogando futebol americano, de repente eu escuto o Pietro gritando. Eles nasceram na Espanha, como vocês sabem, eles preferem falar espanhol entre eles. E o Pietro disse alguma coisa: "Pero Valentina, ¿qué haces outra vez?" E eu pensando, mas a Valentina está na casa de uma amiga? Quando eu olho para o lado no parquinho, ele estava dando uma bronca numa menina que ele nem conhecia, que pegou um brinquedo dele. Foi automático. Ele está tão acostumado a brigar com a irmã dele, que a reação dele foi chamar o nome da irmã, sendo que era uma outra menina que ninguém conhecia. Eu confesso que a gente começou a rir, até os outros os irmãos dele e eu também. Mas eu também fiquei pensando, cara, e ele tem 6 anos, esse não é o nosso valor de família. Você conhece a nossa maneira de ser, e assim nós já falamos para você, não é como a gente age. Nós temos alguns valores familiares que você conhece, mas ainda assim você se comporta de uma forma que é contrária aos valores da nossa família. Você não está sendo movido pelos padrões, pelos valores familiares que você conhece e sabe que são saudáveis e bons para você e para a nossa relação familiar. Você está sendo movido pelo teu gosto, pelo teu coração, pelas tuas inclinações. Bom, eu não falei tudo isso, mas eu posso estar pensando que essa foi a reação do meu filho de 6 anos. E gente, eu estava orando e considerando o que a gente podia conversar essa noite, e sabendo que o assunto que fomos convidados a considerar é sermos movidos pelo reino. Eu fiquei pensando quantas vezes eu sou como meu filho Pietro, de 6 anos. E talvez você também. Eu conheço os familiares da família de Deus. Eu creio nesses valores do reino. Mas quantas vezes eu me deixo ser movido, levado pelos meus valores pessoais, pelas minhas inclinações, por tendências da minha sociedade, mesmo que eu conheça os valores do reino. Acontece com mais alguém aqui? Talvez na decisão que eu tomo, na forma como você vive a tua identidade ou a tua sexualidade, a maneira como você sonha, trabalha, fala, pensa, reage, sente. A gente conhece, a grande maioria aqui, os valores da família, os valores do reino, aquilo que teria que mover a gente pela vida. Mas com tanta facilidade, a gente se inclina
e é movimentado e movido tantas vezes por aquelas inclinações contrárias aos valores do reino de Deus. Certa vez perguntaram ou pediram para Jesus, aqueles que lhe seguiam, ensina a gente a orar. E Jesus falou, olha, quando vocês forem falar com o Pai, quando vocês orarem, orem dessa forma. Vocês podem me ajudar? Pai nosso, até aí. Vamos pausar aí. Fantástico. Porque Jesus disse, olha, vocês vão falar com o Pai nosso, porque Ele não é só teu. A vida cristã, ela é vivida em comunidade. Ele é nosso, não é meu Pai só, Ele é nosso Pai. Que está santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Aqui entre nós, como ela é feita no. Que os valores do reino sejam aqueles que eu abrace. Que aquilo que move o teu coração seja aquilo que move o meu coração. Mas quantas vezes eu, você, nós nos deixamos ser movidos por outros valores? E eu queria acampar com vocês, gente, em um exemplo que creio pode nos inspirar, tanto positivamente quanto negativamente, de uma pessoa que teve que viver essa mesma tensão, mesmo conhecendo a vontade do Pai de Deus, ele tomou decisões que eram contrárias àquilo que Deus tinha para ele e para as pessoas que Deus queria que ele influenciasse. É como o pastor Eliseu falou, e ainda mais que a gente está sendo guiado nessas orações cantadas em louvor por alguém chamado Jonas, pensei, vamos acampar no livro de Jonas. Eu confesso que eu estou com uma vontade de abrir a palavra com vocês, pode ser? E não estar só no capítulo 1, nem no 2, no 3, no 4. Vamos estar nos 4 capítulos do livro de Jonas, pode ser? Alguém me disse que a galera vem com fome, com vontade de palavra de Deus. Mesmo que a gente tenha o tempo limitado, eu quero convidar você a vir comigo. Abre a sua aplicação, se você tem a Bíblia no teu celular ou impressa. Se você não trouxe nenhuma Bíblia, a saída está lá atrás, ó, tem 2, não, brincadeira, junta, fica com alguém aí que tenha uma Bíblia. Eu gostaria muito que você acompanhasse o texto comigo. Jonas é um dos 12 profetas menores, não porque eles eram mais baixinhos, mas escreveram menos. E eu quero estar com você em Jonas capítulo 1, e poderíamos dizer que o livro de Jonas, que é impressionante, eu não exagero ao dizer que ele é uma obra-prima da literatura, como são outros livros da Bíblia, mas ele é um livro curto, são capítulos curtos, mas com uma intencionalidade, um trabalho da narrativa, poético, literário, impressionante. Jonas provavelmente viveu algumas centenas de anos antes de Jesus, e eu creio que ele tem muito a nos ensinar hoje, quando somos novamente desafiados a ser movidos pelo reino. Jonas, capítulo 1, de alguma forma é uma série, esse livro, que pode ser dividido em 4 episódios. O primeiro episódio é o chamado de Jonas. O segundo episódio dessa série é a oração. O terceiro, eu diria, pode ser descrito como o arrependimento. E o quarto, como o diálogo. Cada um dos capítulos forma uma sequência impressionante nessa série subversiva, revolucionária, inspiradora, desafiadora, que tem pouco de história de criança, mesmo que Jonas muitas vezes é descrito como uma história para as crianças, e você já vai perceber por quê. Jonas, capítulo 1. Vamos lá, gente? Sim ou não? Você pode pedir para ele acordar? Aquele que está dormindo do teu lado ali, ó. Não, é brincadeira. Pessoal, comigo, Jonas, capítulo 1.
A palavra do Senhor veio a... A palavra do Senhor veio a... É uma expressão usada mais ou menos 100 vezes na Bíblia com relação a palavras de Deus vindo aos profetas. Pessoas que falam da parte de Deus ao povo. Não porque eu queira, eu vou ser um profeta, é alguém escolhido, chamado por Deus. Por isso, muito cuidado quando a gente fala algo da parte de Deus. A gente pode desejar o melhor, eu posso orar por você, mas uma profecia, ela é recebida. Ela não é criada por nós, ela é recebida de Deus. E o livro começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas. É tão interessante para começar, perceber o movimento, que é Deus quem inicia. É Deus quem fala, é Deus quem cria, é Deus quem chama, é Deus quem ama primeiro, é Deus quem nos toca. E a nossa relação com Deus é sempre uma reação ao que Deus fez primeiro. E essa palavra veio até nós também, inspirada. Hoje temos a palavra de Deus, a Bíblia, e também temos a palavra encarnada, Jesus, porque de tal maneira Deus amou o mundo que Deus Pai enviou o seu Filho. Deus é quem vem. A palavra do Senhor veio a Jonas, não porque ele merecia, não porque era um cara inteligente, não porque ele era o líder de jovens, como a gente já vai ver. Na verdade, teria que estar bem lá embaixo na lista dos possíveis profetas, mas Deus envia a sua palavra a Jonas, filho de Abitai, com esta ordem. Versículo 2, me acompanha, pessoal. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive, capital do Império Assírio. Os caras eram maus. Nínive era conhecida por ser uma cidade violenta, imoral, má. E Deus dá essa ordem para Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Se você olha no mapa, Deus fala, vai para cá, e Jonas vai para lá. E começa um movimento que a narrativa descreve muito interessante. Jonas começa a ir para baixo, nesse desejo dele, nessa ilusão de fugir de Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido, que interessante, ao porão e se deitara, dormia profundamente. Completamente desconectado daquilo que Deus estava fazendo. Completamente indiferente a tudo que estava acontecendo no seu mundo exterior. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Para que time você torce? Não, isso não. Mas fizeram um monte de perguntas, versículo 9, e ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Interessante a resposta de Jonas. O Deus que causa essa tempestade, tem domínio sobre a terra e sobre o mar. Bom, eu conheço e creio, estou fugindo desse Deus. Então os homens, versículo 10, ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. E visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês.
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Imagine esse momento. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. E o Senhor fez com que um grande peixe, o original hebraico é um grande peixe, não sabemos se era uma baleia ou não, era um peixe grande. E o Deus que fez o milagre de criar os grandes peixes pode perfeitamente fazer um milagre de que um peixe engolisse um homem e sobrevivesse ali 3 dias, como vai acontecer com Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Primeira parte da nossa série, esse chamado de Jonas e uma decisão de Jonas de correr de Deus. Daqui a pouco a gente vai saber por que Jonas foi tão drástico na sua decisão. Gente, que importante a gente lembrar que o Deus que chamou a Jonas para uma atividade, para uma tarefa, para uma missão, é o Deus que continua chamando eu e você, primeiro para Ele mesmo, e também nos chama a cooperarmos na sua missão neste mundo. Por favor, não esqueça isso, todo cristão é um ser humano em missão. Todos nós temos um chamado vocacional dado por Deus, para que eu e você vivamos as nossas vidas para a glória de Deus, para o bem da humanidade, em diferentes expressões de exercício da nossa vocação. Alguns são chamados à vocação pastoral, outros somos chamados a uma vocação missionária, inclusive fora do nosso país. Outros talvez são chamados a ser arquitetos, outros engenheiros, outros músicos, outros atletas, outros pais e mães que vão servir aos seus filhos e aos seus lares. Mas não esqueçamos que todo cristão é um ser humano em missão. E a palavra do Senhor vem a você e Ele quer usar você como seu instrumento naquele espaço de missão onde Ele colocou você. Talvez no banco onde você trabalha, na universidade onde você estuda, na igreja onde você serve, ali no Instagram, usando aquele vídeo no TikTok, nas tuas conversas com vizinhos. Todos nós devemos reconhecer que Jesus nos chamou a Ele, e também Jesus nos chamou a abraçarmos as nossas vocações e usarmos nossas vidas, estudos, trabalhos para a glória dEle, para a extensão do seu reino em obediência. Ou pode ser que alguém aqui está como Jonas, fugindo da vocação, fugindo daquilo que você sabe que Deus te chamou a fazer. E é impressionante o que está acontecendo na história, gente. Perceba que Jonas acaba num barco com marinheiros que eram pagãos, pessoas que não criam em Deus, mas por causa do que está acontecendo com Jonas, eles acabam crendo nesse Deus, falando com esse Deus, se entregando a esse Deus, e Jonas é um anti-herói. Nós somos apresentados com um conhecido personagem da Bíblia que começa desobedecendo a Deus completamente. E somos apresentados a um Deus que vem até nós e é capaz inclusive de usar a desobediência de Jonas para alcançar esses marinheiros que não conheciam a Deus. Parece que o autor de Jonas é muito intencional em lembrar você e eu que Deus está no trono sempre. A história está nas suas mãos sempre, não importa o presidente, o rei, a economia, a política, o partido que domine ou não, guerras que estão acontecendo, Deus está no seu trono. E Deus é capaz de usar as alegrias e as tristezas, as obediências, inclusive as nossas desobediências, para a extensão do seu reino. E você vê um Deus que queria não apenas usar Jonas, mas escute com atenção, queria trabalhar na vida de Jonas, e queria alcançar aqueles marinheiros que não conheciam ao Deus verdadeiro ainda.
E por causa dessa desobediência de Jonas, Deus escreve reto, certo, através das nossas linhas tortas. E Ele alcança esses marinheiros. Mas Jonas acaba sendo lançado ao mar. E aqui mais uma demonstração da graça de Deus. Um peixe engole Jonas, em vez de Jonas simplesmente morrer no mar. E agora nós vamos para o episódio 2, o capítulo 2, onde encontramos uma oração de Jonas. O Jonas que corre de Deus, pensando na sua ilusão que ele podia fugir da soberania de Deus. Desce para a cidade, desce para o barco, desce para o porão do barco e ainda desce mais no fundo do mar. E ali no poço, o mais profundo que ele poderia estar, na barriga daquele peixe, ele começa a ter uma conversa com Deus. Episódio 2, a oração de Jonas. Vocês estão comigo? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Antes de continuar, a gente está vendo que um homem acabou no ventre de um peixe, como consequência da sua desobediência, mas como demonstração da graça de um Deus que não desiste de Jonas, porque não apenas queria usar Jonas, mas queria transformar o Jonas. E o coloca num peixe de forma sobrenatural. E eu devo ser sincero, pode ser que talvez alguns de nós aqui, por causa da nossa desobediência, estamos vivendo dentro do ventre de um peixe. Você não consegue sair de lá sozinho. E você sabe que esse vício que você tem com a pornografia te levou para baixo, mesmo que você conheça a vontade de Deus, o melhor do Pai, os valores familiares, ser movido pelo reino, você deixou-se ser levado por valores negativos que fogem do melhor de Deus para você, e você está nessa prisão da qual você não consegue sair. Pode ser o caso do teu relacionamento com o teu namorado ou com a tua namorada. E mesmo conhecendo o bom e o melhor de Deus para a tua vida e para a relação que vocês têm, vocês estão vivendo uma sexualidade que não agrada a Deus nessa estação da tua vida. Pode ser que mesmo sabendo que a tua identidade está em quem Deus fala que você não é quem você pensa que você não é quem outros dizem que você é quem Deus afirma que você é. Ainda assim você continua colocando o seu valor nas conexões que você tem, nos likes que eu consigo nas redes sociais, nos diplomas, no cargo, na função que eu tenho no meu trabalho. E eu preciso dos aplausos de outros, porque Jesus e a minha identidade em Cristo não me satisfaz. Em outras palavras, eu conheço os valores do reino, mas eu continuo correndo do melhor de Deus nessa área da minha vida. E para falar a verdade, você está preso na barriga de um grande peixe, e sozinho você não consegue sair dali. Talvez você entrou nessa relação tóxica, que você sabe que não é boa para você, e nem para outra pessoa, não é o melhor de Deus para você, mas você continua ali. Eu poderia continuar dando vários exemplos, para a gente não cair na tentação de olhar para Jonas nesse momento e dizer: puxa vida, Jonas, que absurdo! Porque eu sou como Jonas. E talvez você também, em algumas áreas das nossas vidas. E a gente está ali, no fundo do poço, ou no fundo do mar, como consequência da nossa desobediência, do nosso pecado, da nossa rebeldia contra o nosso Criador. E é interessante, isso aqui é importante. Pode ser que outras pessoas pensem que você está lá no topo da montanha, sendo aplaudido e reconhecido, mas você sabe que você está no fundo do mar, como consequência de decisões que não agradam a Deus e não são movidas pelo reino. Mas também, gente, é importante reconhecer que alguns passamos a morar alguns dias no fundo do mar, na barriga desse peixe, não por
porque nós erramos necessariamente, mas porque Jesus afirmou: neste mundo vocês vão ter dificuldades. E nesse mundo a gente vai sofrer. De repente uma doença tocou na tua porta ou na tua família. Talvez aquele sonho que você tinha não se realizou e nem vai se realizar. Talvez você luta contra tendências que você sabe não são aquilo que Deus deseja para você, mas elas estão ali. E você luta com isso na sua intimidade, em diferentes áreas das nossas vidas. Pode ser que alguém que você ama ou amava te abandonou e te traiu. E pode ser diferentes circunstâncias te levaram a se sentir preso na barriga de um peixe no fundo do mar. Estava me preparando para esse momento com vocês e eu estava lembrando quando eu e a Ana nos estávamos preparando para sair do Brasil como missionários para a Europa, e recém-casados, e o meu sogro Levir faleceu, depois de 3 anos de leucemia. E depois de 2 anos estando no Reino Unido, estava terminando o meu mestrado, a gente estava se preparando para ir para a Espanha como missionários, e eu tive um câncer. Eu estava lembrando, quando há 3 anos, durante a pandemia, eu estava terminando o meu doutorado, pastoreando a igreja que nós tínhamos plantado na Espanha. As crianças estavam em casa, escola em casa, 4 crianças, um estresse enorme, e eu comecei a me sentir que eu estava indo para baixo, me afundando. Cheguei em um momento que eu comecei até a ter manifestações físicas do meu estresse, e eu não tinha nem vontade de falar com ninguém. Eu cheguei num ponto de burnout, que eu pedi para a liderança da igreja me dar um espaço, um tempo, um sabático, e foram fantásticos, o privilégio de servir com amigos, e por vários meses eu só fiquei focado nos meus estudos, e gente como o Rodrigo, psicólogo, eu não sei se ele está por aqui, eu comecei a ter algumas conversas que me ajudaram bastante, e com outros, para me ajudar nesse momento onde eu me sentia com um grande desânimo, alguns ataques de pânico, inseguranças, medos, me sentindo lá no fundo do mar. E precisando que o Deus com quem Jonas agora está conversando pudesse ouvir a minha oração e me ajudasse a reconhecer que muitas vezes o fundo do mar é o melhor lugar que eu posso estar, mesmo quando eu não entendo. Porque todos queremos fugir desses lugares e queremos fugir dos desertos da vida, mas é exatamente ali onde muitas vezes Deus poderá fazer com as nossas vidas o que não poderia fazer quando a gente está nadando na superfície ou estamos subindo as montanhas da vida. Quando Ele nos lembra, como Ele está lembrando Jonas, galera, que mais importante do que Deus quer fazer através de você, é o que Deus quer fazer em você. Que o que Deus mais quer não é realizar os nossos sonhos, como tão bem nos lembravam. Não tem nenhum momento da Bíblia que nos fale que Deus quer realizar os nossos sonhos, ou que nós somos chamados a viver as nossas paixões, ou que temos que encontrar em nós a nossa melhor versão para então chegar onde Deus, ou que por seguir a Cristo eu vou viver de vitória em vitória apenas, ou vou conquistar meus sonhos, ou o milagre vai chegar. Isso não está na Bíblia. O que sim está na Bíblia é que Deus permitirá que muitas vezes a gente esteja no fundo do poço, para mostrar para a gente, como Ele mostrou para Paulo, quando ele orou 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho da carne, eu não sei o que está me acontecendo, tira de mim. Alguns acadêmicos da Bíblia dizem que esse espinho da carne poderia ter sido a sogra de Paulo. Eu não sei se foi o caso, mas, brincadeiras à parte, alguma coisa séria estava acontecendo com ele. E o Deus de Paulo responde: a minha graça te basta. Eu não vou curar você, Paulo. Você vai experimentar viver dentro da barriga do peixe e perceber que não é a minha bênção, é a minha pessoa o que você mais precisa.
E que, como o poeta, o salmista, o músico, o rei Davi escreveu no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E mais adiante ele fala, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? O Senhor me tirará do vale. Não é isso que ele escreve. Porque tu estás comigo. O que marca a diferença nos meus vales, nos meus poços, nos meus mares, é a tua presença. Deus pode curar? Claro que pode, mas se não curar, Deus está comigo. Eu posso sonhar, e eu vou trabalhar, e eu vou lutar com excelência, e eu vou ambicionar, claro que eu vou fazer isso. Mas ainda quando aquilo não acontecer, eu entendo que o que Deus mais quer fazer na minha vida é transformar-me na imagem de Jesus e me fazer mais parecido com Cristo. A minha santidade é o que Deus mais deseja. E Ele vai usar toda a situação das nossas vidas, boas e ruins, para nos transformar e nos fazer mais parecidos com Jesus. E é o que Ele está fazendo com Jonas aqui. Quem agora começa a orar e diz, versículo 4, eu fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Mas antes, versículo 9, temos uma das expressões mais profundas de toda a revelação bíblica. A salvação vem do Senhor. Vocês estão percebendo a diferença na reação de Jonas? O Jonas que começa dizendo, eu vou para lá. Por causa dessa experiência na barriga do peixe, ele exclama, a salvação vem do Senhor. Um Deus que estava na sua graça, salvando, cuidando e transformando a Jonas naquela barriga. Oramos que Deus te tire desse lugar, mas não negamos o fato de que Deus está trabalhando na tua vida, naquele poço, naquele momento difícil. Como Ele fez na minha vida e depois de alguns meses me ajudou a superar aquela situação de vulnerabilidade que com muita honestidade eu estou compartilhando com vocês. E que ainda sinto alguns efeitos, ainda não estou completamente onde eu gostaria de estar em alguns aspectos, mas reconheço que Deus esteve trabalhando na minha vida de maneiras que, se eu não tivesse passado por aquela situação, Ele não teria trabalhado na minha vida. Eu sei que com você não é diferente. E por isso, capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Capítulo 3, episódio 3, arrependimento. Veja só, capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas e ele corre para outra direção. Capítulo 2, experiência no ventre daquele peixe sendo transformado, moldado por Deus. Capítulo 3, a palavra do Senhor vem de novo para Jonas. Um Deus de segundas oportunidades. O termo que a Bíblia usa é o mesmo. Há uma intencionalidade. A palavra do Senhor vem de novo. Vamos lá, Jonas. Eu não só quero usar você, mas eu quero transformar você. Mas outra vez, aqui está, a minha palavra veio a você, a Jonas, e disse, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Que diferença entre o primeiro capítulo e o terceiro capítulo? Porque Deus estava interessado em trabalhar na vida de Jonas. Poderia ter chamado qualquer outra pessoa, algum homem, outra mulher que estivesse à disposição. Capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Maria, veio a Elias e foi lá e pregaram. Mas Deus chama um cara rebelde. Deus chama alguém que ele sabia que tinha
há alguma motivação incorreta que ia impedir que ele cumprisse o que Deus estava chamando ele para fazer. E nós já vamos saber o que era isso. Pregue contra essa cidade. Versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Mais para frente, versículo 4, Jonas entrou na cidade proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas crerão em Deus. E aqui você está a ponto de ver uma situação que não acontece sempre na história. Algumas vezes há uma atividade impressionante, acelerada de Deus, que transforma toda uma sociedade. Não é o que costuma acontecer. O que costuma acontecer, como a Zazá tão bem nos lembrava essa manhã, é que o reino de Deus cresce como um grão de mostarda, pouco a pouco, aqui e ali. Jesus não falou: meu reino vai ser como um meteoro que vai cair do céu e vai transformar o Brasil. É um grão de mostarda que vai crescendo aqui e ali, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Às vezes, acontecem momentos como este na história. Os ninivitas, versículo 5, creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, versículo 10, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus transforma a cidade de Nínive e toda essa sociedade dá um giro de 180 graus, se arrependem, e a pregação de Jonas, usada por Deus, cumpre o seu propósito. Nínive se arrepende e Deus dá um passo para trás na sua decisão de justamente e de forma santa julgar aquela cidade. Episódio 3, o arrependimento. Mas vamos terminar essa série no capítulo 4, pode ser? Estão comigo ainda lá? Pessoal lá? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O quê? Como? Capítulo 4, episódio 4 da nossa série, o diálogo. Jonas enfureceu-se. Por quê, gente? Pelo arrependimento de Nínive. Continua comigo lá. E ele orou ao Senhor. Pela primeira vez no livro você vai encontrar um diálogo entre Jonas e Deus, porque antes só Deus falava ou só Jonas falava. Agora temos um diálogo. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. E agora a gente começa a entender a motivação de Jonas. A gente começa a perceber que esse homem não estava sendo movido pelo reino, estava sendo movido por inclinações, por preconceitos, por exclusivismos, por racismos, por sentimentos de superioridades, por uma miopia do reino de Deus, que focava a ação divina somente no povo dele. E ele continua dizendo: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Provavelmente ele está citando Êxodo, creio que é o capítulo 34 de Êxodo, falando sobre Deus. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Uau! Cara, 120 mil pessoas estão se arrependendo.
E você não vai celebrar a ação divina. Você tem ideia que você vai ser considerado na história como um dos grandes profetas cuja pregação transformou multidões? Mas Jonas se enfureceu. E o que ele começa a falar com Deus de forma muito honesta? Eu sabia que o Senhor é cheio de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu sabia que o Senhor podia se arrepender, usando palavras humanas para descrever a atitude divina. E eu não queria que o Senhor convertesse o povo de Nínive. Basicamente é isso que ele está falando. Porque ele sabia que Nínive, como falamos antes, era uma sociedade mau, que mais adiante, inclusive, castigou, puniu, infringiu muita violência contra o povo de Jonas. Ele conhece a Deus, mas entende muito pouco da missão de Deus, limita esse Deus ao seu próprio povo e disse: eu sabia que se eu pregasse, coisa boa podia acontecer, mas eu não queria que nada bom acontecesse com ele. Eles são meus inimigos. E ele se frustra com Deus. Ele cai numa crise ministerial, uma crise de fé, e ele pede para Deus tirar a sua vida. Como judeu, que crê na existência de Deus, provavelmente não pensaria em se suicidar, porque só Deus pode tirar a minha vida, e só Deus pode dar a vida. Por isso ele pede para morrer. A gente poderia passar horas estudando alguns outros profetas que entraram em crise pelas formas como Deus atuou. Um dos que mais me impressiona é Jeremias. Quem muito jovem, talvez da idade de alguns de vocês, recebeu um chamado espetacular de Deus no capítulo 1. Eu conhecia você desde o ventre da tua mãe, e eu te fiz profeta para as nações. Jeremias, gente, prega 40 anos, 4 décadas, e o povo não se converte. Por isso são depois levados ao exílio babilônico. 40 anos de ministério sem fruto, sem seguidores. Lembrando mais uma vez que muitos de nós, e eu primeiro, temos essa visão romântica da vida, do ministério, do que é ser bem sucedido. Tantos outros não viram fruto daquilo que Deus tinha chamado eles a fazer. Inclusive, Jeremias expressa uma das palavras mais duras contra Deus que um profeta expressou. Capítulo 20 de Jeremias, ele diz: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. A palavra que Jeremias usa para dizer: Deus, você me enganou, ela pode ser traduzida como: Deus, você abusou de mim. É a mesma palavra usada para abuso sexual no Antigo Testamento, é a palavra que Jeremias está usando para falar de Deus. Deus, você abusou de mim, você é mais forte que eu. Você sabia que as pessoas não aceitariam a minha mensagem, ainda assim você me escolheu, você me chamou. Eu não escolhi ser profeta, é você quem me chamou. E essa vida é dura demais. Jeremias tinha acabado de apanhar contra autoridades do seu país. Ele não aguentava mais, inclusive ele disse: eu vou guardar essa palavra, eu não vou liberar a tua palavra, mas quando eu não libero a tua palavra, ela se torna como um fogo dentro do meu ser. Eu preciso liberar. Não sei mais o que fazer, eu estou em crise. E ele expressa a sua crise como agora Jonas está expressando, nessa autêntica relação com Deus, de alguém que não consegue entender o que Deus está fazendo. Versículo 4. Mas talvez antes disso eu deveria perguntar: será que alguns de nós estamos nesse espaço na nossa vida, nessa crise, sem entender o que Deus está fazendo, nessa frustração, nessa consideração de chutar o balde, deixar essa liderança, deixar esse pastorado, deixar esse pessoal, ou até essa família? E talvez Deus está falando com você, está te convidando a um novo momento. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? E Deus vai fazer 2 perguntas antes de terminar o livro de Jonas. É incrível como a gente gosta de dar respostas e Deus ama fazer perguntas. Nos evangelhos temos mais ou menos 300 perguntas de Jesus. E Jesus
recebeu tantas perguntas e muitas delas ele nem respondeu, ele fez mais perguntas. Deus desde o início nos provoca a pensar, a usar a mente para considerar o que Deus está fazendo. E Deus fala para Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? E Jonas então nem responde, ele sai e citou-se no lugar ao leste da cidade. Versículo 5, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Estava curtindo aquela sombria, versículo 7, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele, Jonas, de novo, desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. E versículo 9, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? De novo, Jonas, você está se comportando como Pietro, filho do Helder da Ana de 6 anos. Você tem noção do que você está fazendo? Você tem noção da tua reação? Você tem noção? Porque respondeu ele: sim, eu tenho, Jonas, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Eu estou furioso porque o Senhor perdoou a sociedade de Nínive. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos, de muitos animais. Você vê o interesse de Deus nas pessoas e nos animais. Não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? E assim termina o livro de Jonas. O que aconteceu com Jonas depois? Não sabemos. O que sabemos é que no capítulo 4, novamente, ele reage movido pelos seus valores, pelas suas formas, não pelo reino. E ele é incapaz de compreender a graça, o amor de Deus, que quer perdoar os seus inimigos, amar aqueles que pensam diferente dele, amar aqueles que talvez ele odiava. E ele não percebe que a missão de Deus é uma missão global. E que a igreja existe para aqueles que ainda não são parte dela. E somos enviados, movidos pelos valores, pelos parâmetros do reino de Deus. De um Deus que é infinito em graça, em misericórdia, em bondade, e nos chama a ser parte da sua missão, mas está interessado naquilo que Ele está fazendo dentro de você, nesses processos nos quais Ele nos permite viver. Um Deus que é complexo, misterioso, muitas vezes que nós não podemos entender. Claro, a Deus nós não podemos domá-lo. Ele é Deus, não cabe nas nossas equações, Deus não cabe nas nossas filosofias, Deus não cabe nas nossas teologias, Deus não cabe nas nossas músicas, Deus não cabe nas nossas igrejas, Deus não cabe nas nossas denominações, porque Deus é Deus. Desde sempre para sempre, Deus é Deus. E eu e você não vamos entender tudo, mas vamos confiar no seu caráter, num Deus que atua através de toda circunstância da vida, aquelas que escolhemos estar ou como consequência dos nossos erros estamos, ou aquelas que não temos nenhum tipo de domínio, mas nos afetam e nos levam para o fundo do mar. O Deus que chamou Jonas continua chamando a gente para ser parecidos com o Jesus que, certa vez conversando com religiosos, disse: eu não vou fazer mais milagres para vocês, eu só vou dar para vocês o sinal de Jonas. Provavelmente fazendo referência aos 3 dias que Jonas esteve na barriga do peixe, e esse Jesus que estaria 3 dias morto depois da sua
crucificação no teu lugar e no meu lugar, e depois ressuscitou e está vivo. E ele sim é o Jonas perfeito, enviado pelo Pai, quem veio para Nínive, da qual eu e você somos parte, e nos levou ao arrependimento, à transformação, e agora nos envia, movidos pelo reino, para a gente compartilhar com toda a Brasília, São Paulo, Brasil, América Latina, todo o mundo, que Jesus é o Senhor, que todos precisam se arrepender, confiar no Deus que veio e que estamos entre a morte e a segunda vinda de Jesus. Não estamos no céu, nós não estamos de férias, nós estamos em missão. Haverá problemas, dilemas, traumas, dificuldades, ventres de peixe, mas Deus está no trono. E um dia voltará, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e então viveremos no céu para sempre. Mas nesse mundo de paradoxo, de perguntas, de dúvidas, de depressão, de separações, de vícios, Jesus vem até nós, porque a palavra do Senhor veio, e ela continua vindo, para nos transformar, e para nos usar, e para me libertar dessas inclinações que eu levo dentro de mim e você dentro de você, que são exatamente como Jonas, e me levam a ser rebelde, a ir de forma contrária àquilo que Deus tem para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Mas ele não desistiu de Jonas, ele foi intencional. E cada passo na vida de Jonas é uma demonstração da graça divina e da mão de um artesão que está trabalhando nas nossas vidas, para nos fazer mais parecidos com Jesus, e para que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Qual será a nossa resposta? Quero convidar você a fechar os seus olhos e a tomar alguns segundos para falar com Deus aí onde você está. Sei que era bastante conteúdo, mas não queria deixar de ter a oportunidade de navegar com você através de um livro inteiro na Bíblia, onde Deus, de formas tão únicas e profundas, fala com a gente nas diferentes estações da vida nas quais podemos estar. Convido você a responder. Confiando em Cristo, de quem vem a nossa salvação. E quem nos chama a permitir que sejamos 100% movidos pelo reino. Quem confronta os nossos preconceitos, nossos racismos, as nossas dúvidas, os nossos sentimentos de superioridade, as nossas ideias distorcionadas de quem é Deus, o meu desejo de dominar e domar a Deus para que a minha vontade seja feita. E diz, não, aqui quem é o Senhor, aqui quem é Senhor sou eu, quem está no trono sou eu, Jonas. Vai para Nínive, porque eu te mandei. Não gostou que eu transformei? Não gostou do que eu fiz? Jonas, vem mais perto e conhece o meu coração. Você sabe que eu sou infinito em graça e misericórdia, e que eu estava com você naquele chamado, que eu estava com você no barco, que eu estava com você mesmo quando você estava dormindo, desconectado de mim, no fundo, indiferente a mim. Eu estava com você, porque eu inclusive mandei aquele peixe te resgatar. E se você está vivo, Jonas, é por minha graça. E depois eu te
Dei uma nova oportunidade, te enviei a Nínive, você presenciou arrependimento, transformação de toda uma sociedade. E ainda, Jonas, você vai se enfurecer comigo? E ainda, Jonas, você vai questionar o meu plano, a minha soberania? Eu sou Deus e você não é Deus. Na saúde ou na doença, eu sou Deus. Com emprego ou sem emprego, eu sou Deus. Com sonho realizado ou não, eu sou Deus. Com oportunidade e entrada naquela faculdade ou não, eu sou Deus. No sorriso ou na lágrima, eu sou Deus. Enquanto você está correndo ou você está na cama, eu sou Deus. Confia no meu coração. Entenda que muitas vezes andar no meu ritmo significa desacelerar, discernir, abrir os olhos e perceber: eu sempre estive com você, eu estou trabalhando na tua vida. Eu não apenas quero te usar, mas eu quero te transformar. Mais do que as tuas mãos, eu quero o teu coração. Eu não preciso das tuas mãos, eu não preciso do teu tempo, eu não preciso do teu dinheiro. Eu posso chamar outro, mas eu chamei você, porque eu quero transformar você. Eu quero te ensinar, eu quero caminhar com você, e eu quero revelar o meu coração. E que o teu coração possa estar batendo no ritmo do meu, para que quando você veja as minhas obras, você se alegre comigo. Um Deus de infinito amor, de graça e de misericórdia. Quem sobre os nossos pontos de interrogação e perguntas, imprime a sua cruz do Deus que sofreu, do médico ferido, do Criador Todo-Poderoso e melhor amigo, do Deus do mistério e o Deus da revelação, o Deus do sorriso, como dizia Zazá essa manhã, o Deus das lágrimas e o Deus da dança. Quem talvez pergunta para você e para mim, como ele perguntou para Jonas: por que você está tão furioso? Por que você está duvidando? Por que você não está descansando? Por que você deixou de crer? Por que você está pedindo para morrer? Você tem ideia do que você está fazendo? Meus planos são tão maiores, são tão melhores. Eu estava ali. Eu enxerguei. E a tua vida está nas minhas mãos. Vamos juntos aos pés da cruz. Talvez alguns pela primeira vez, confiando que Cristo é o Senhor e o Salvador, a salvação vem dele e ele te ama. Outros talvez retornando aos braços do Pai, depois desse período no ventre do peixe, ou de rebeldia, ou de indiferença, porque o Espírito Santo está te chamando. E talvez outros como eu, com certeza, identificando essas áreas que me movem em direções contrárias à vontade de Deus, e que eu preciso agora submeter, render aos pés da cruz, dizer: me perdoa, Jesus, a minha vida é tua, meus sonhos são teus, meus estudos são teus, meu amanhã é teu, meu dinheiro não é meu, é teu, tudo é teu. E eu me submeto, eu me rendo ao senhorio de Cristo. Tudo entregarei, tudo deixarei, só por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Envia-me às Nínives, encontra-me no fundo do mar, escuta a minha oração,
veja a minha crise, abre os meus olhos, me ajuda a não desistir. Mas a confiar que mesmo ali, Deus é soberano. Deus me chamou, não porque eu era o melhor, porque eu merecia, porque eu era dedicado, era consagrado. Jonas não era nada disso, e Deus chamou Jonas. Ele é o Deus que chama gente imperfeita, gente rebelde, gente que ainda não está acreditando, porque Deus quer transformar e tratar a vida deles. Se você quer que alguém ore com você no meio de tudo isso, saia do seu lugar, venha aqui na frente, nós vamos orar com você. Enquanto continuaremos orando, louvando ao Senhor. Se você preferir ficar no seu lugar, fale com Deus aí mesmo, ore com alguma outra pessoa, permitamos que o Espírito Santo continue trabalhando, ministrando, fazendo com que a sua palavra penetre no mais profundo da nossa alma, nas partes escuras do nosso ser, porque a sua palavra é viva e eficaz, penetra no mais profundo do nosso coração, como uma espada, até partir a alma, o espírito. E essa palavra salva, essa palavra chama, essa palavra cura, essa palavra afirma, essa palavra convence. A palavra de Deus que veio a Jonas, vem a nós e através de nós. O perfeito Jonas, quem não desobedeceu, morreu e ressuscitou em nosso lugar, está vivo e chama a todos de todo mundo a se arrependerem e reconhecerem que Ele é Deus. E não é surpresa que no livro de Apocalipse, o principal símbolo é o trono de Deus. Tudo acontece ao redor do trono, porque no final da história, mais uma vez, nós somos lembrados: Ele está no trono, sempre esteve no trono. Nosso Deus é soberano, atua de maneiras extraordinárias e soberanas, tantas vezes misteriosas, que podem produzir em mim rebeldia, ou uma força contrária, dizendo: mas Deus, não é possível, comigo não, com minha família não, com a nossa igreja não, com a minha mãe não. Mas continua com sua doce e poderosa voz, nos chamando ao seu coração, nos abraçando ali onde estamos. Jonas, por que tanto? Jonas, era só uma planta. Jonas, eu estou com você desde o início. Jonas, eu sou o Deus da segunda, da terceira, da quarta oportunidade. Jonas, eu estou escrevendo uma história única na tua vida. Jonas, conhece o meu coração, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e poder dizer como Paulo: eu considerei todas as outras coisas como esterco, comparando-as com o prazer de conhecer a Cristo. Te louvamos, te amamos. Ó Espírito Santo de Deus, na tua graça e na tua misericórdia, seja derramado sobre nós. Enche-nos do teu Espírito Santo. Ministra. Convido você a ficar de pé, a louvar ao Senhor, a orar. Aqueles que quiserem, vem para frente. Vamos estar orando uns pelos outros.